Olá, galera! Hoje vamos falar sobre o modal aeroviário. Nessa apresentação, vamos falar de a definição, a infraestrutura necessária, os custos envolvidos, tempo de movimentação, outras informações importantes, o panorama Brasil atual e futuro e as comparações com os Estados Unidos. O modal aeroviário é um dos modais que mais cresce no mundo inteiro, principalmente pela necessidade da agilidade de transporte no mundo altamente conectado. Além dessa agilidade, esse modal aeroviário possui maior segurança comparado aos outros modais e apresenta uma maior limitação de carga. Por essa agilidade, esse modal é uma das mais caras das opções disponíveis. As principais cargas transportadas por esse modal compreendem entre itens urgentes relacionados a produtos perecíveis, como questões médicas relacionadas a vacinas e o transporte de órgãos, e itens valiosos, como obras de arte, animais e joias. Os meios deste modal estão colocados em 3 categorias, baseadas no tipo de carga que transporta. O all cargo ou full cargo é responsável por carregar itens mais exclusivos, sendo assim, é necessário um maior cuidado na movimentação desses produtos. O tipo Kombi é uma forma mista de transporte, sendo capaz de decolar com pessoas e cargas de menor porte. E o Full Pax transporta apenas pessoas e as malas dos passageiros. O modal aeroviário, assim como o modal aquaviário, possui uma certa dependência por outros tipos de modais, para exercerem suas funções. Então, os itens chegam principalmente por meio rodoviário ou ferroviário, para enfim serem colocados nas aeronaves. Falando sobre a infraestrutura, o modal aeroviário possui um dos mais caros custos de implantação, a maior quantidade de manutenções preventivas pelo alto risco da operação de suas atividades. Como uma estrutura básica, temos a pista de pouso, hangares, armazéns e torres de controle, comandando o suporte da movimentação dos aviões. Agora mostraremos um ciclo logístico, onde será utilizado o modal aeroviário. Um cliente faz um pedido expresso pela internet. A empresa processa e expede o pedido encaminhando pelo meio rodoviário para o aeroporto, enviando de avião para o aeroporto destino, que em seguida enviará de caminhão para o local que o cliente desejar. Os custos do modal se relacionam a determinados grupos de atuação, e aqui destacamos os gastos relacionados às operações de voo. Os custos fixos desse grupo se relacionam com propaganda e manutenção de aeronaves. Já as variáveis são os gastos com combustíveis, refeições e manuseio de cargas. Já o preço da utilização desse serviço é baseado em algumas metodologias, mas a principal delas é diretamente ligado ao custo do item que será transportado. Existem algumas variáveis que influenciam o tempo de movimentação. Elas se relacionam com a qualidade e efetividade das instalações, a distância a ser percorrida e as variáveis climáticas e sistêmicas. Aqui, colocamos um exemplo de como funciona numa linha do tempo o ciclo logístico que utiliza o modal aeroviário. Os valores são estimativas. Com 1 hora, o produto é processado pela empresa e 7 horas depois está no caminho para o aeroporto. 10 horas depois do pedido, o item chega ao aeroporto e 6 horas depois ele já foi inspecionado. Mais 4 horas o produto chega junto ao cliente. Algumas outras informações. Na maioria das vezes, quando o pedido é urgente, a aeronave tipo Kombi é utilizada. No entanto, é possível que o item sofra algum tipo de dano. Já as cargas valiosas são levadas por full cargos, gerando os maiores gastos possíveis neste tipo de modal.
Aqui apresentamos um gráfico que mostra o quanto cada continente utilizou em 2014 o modal aeroviário. O destaque é a supremacia asiática. Estas são as maiores empresas do mundo fornecendo serviços de transporte de carga aeroviário. No Brasil, temos apenas os Correios como a empresa que trabalha exclusivamente com transporte de carga. Todas as outras são apresentadas no gráfico em dados deste ano. O transporte de cargas brasileiro por modal aeroviário está com um crescimento substancial nos últimos 10 anos. Como exemplo desse crescimento, temos que 38% de todas as cargas movimentadas no ano passado foram pelos ares. Os aeroportos do Brasil estão condicionados a infraero, por uma rede logística bem complexa. Dos principais aeroportos se destacam o de Manaus, o de Campinas e o de São José dos Campos, atendendo grandes polos industriais. Falando do Internacional de Campinas, o Viracopos, em um ranking internacional, o aeroporto brasileiro foi considerado o segundo maior do mundo em capacidade. Um projeto em desenvolvimento tenta elevar Viracopos como o principal aeroporto de carga do planeta. Na perspectiva futura, o crescimento deverá continuar, causado principalmente pela ampliação do sistema TECA. Os Estados Unidos utilizam pouco o modal aeroviário. No entanto, sua qualidade de infraestrutura é uma das melhores do mundo. Seu 10º lugar no ranking logístico é justificado pelo enfoque americano na qualidade do que no tempo. Agradecemos você que nos acompanhou nessa jornada.